Olá você que acompanha o Interior Baiano Notícias e nos honra com o carinho da sua audiência. Hoje o nosso podcast é muito especial. Hoje recebemos o contador e advogado Pompílio Donato. Com mais de 10 anos de atuação na administração pública, atuando como controlador interno, contador, pregoeiro e consultor de licitações, Pompílio Donato atualmente é contador na Dom Inteligência Contábil, consultor do CRC Bahia, advogado na PRD Advogados Associados e consultor de licitações em diversos municípios. Pompílio Donato possui ainda especializações em diferentes áreas do direito tributário. Pompílio, seja bem-vindo ao podcast do Interior Baiano Notícias. Will, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui no podcast Interior Baiano. É isso aí. Pompílio, é o seguinte, para começar, eu quero que o público conheça um pouco você. Como é que você escolheu dedicar sua vida à contabilidade pública, a esse setor, né, profissional da contabilidade? Will, eu comecei a trabalhar na contabilidade ainda com 15 anos de idade. Eu fazia parte da contabilidade comercial e em 2010 surgiu a oportunidade de trabalhar com a contabilidade pública. E ainda muito novo na contabilidade, né? Novo de idade, mas com bastante experiência e bagagem, eu comecei a trabalhar no município de Aracatu e... Lá, você, quer dizer, Aracatu é perto de Guanabi também, né? Aracatu é perto de Brumado. Na verdade, eu comecei a trabalhar numa empresa, essa empresa fazia vários municípios. Fazia Aracatu, depois veio fazer Maitinga, Pindaí, foram diversos municípios que essa empresa trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar com esses municípios. E foi uma área que gostei pra caramba. Então, houve uma migração da parte comercial, da contabilidade comercial para a contabilidade pública. Setor público é aquele negócio, né? A pessoa vai entrando, quando vê, tá lá, vicia. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, que é uma área que tudo a ver, ela é uma das mais debatidas entre os prefeitos. Alguns, inclusive, criticam, né, alguns pontos da lei. O que fazer, né, para adequar as regras da lei à realidade dos municípios, principalmente os municípios pequenos, com pouca arrecadação? Eu falo para você, é uma situação bastante complexa. Por quê? Quando idealizaram a lei, fizeram ela de uma forma que as regras valem para o município pequeno, município de 6 mil habitantes, e também para os municípios maiores, município de 200, 1 milhão de habitantes, até mais. Então, é muito difícil o gestor público se adequar, principalmente dos municípios menores. Por quê? Nos municípios, o município nada mais é do que um prestador de serviço. Por exemplo, nós temos o limite de gasto pessoal. Nós sabemos que qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, na atividade prestador de serviço, ela gasta 60% no mínimo de gasto pessoal. E o município, esse limite é 54%. Então, a gente já tem dificuldade para implantar esse limite no município pequeno. Até porque a arrecadação dos municípios menores é basicamente FPM. Os municípios de 6, 10, 15, 25 mil habitantes, dificilmente eles terão receitas próprias suficientes para ter uma tranquilidade no cumprimento desses índices, né? E o que o município aí pode fazer, você acredita o quê? Para gerar novas receitas nesse sentido, né? O município ele deve fazer um trabalho, principalmente um trabalho tributário, né? Eu sugiro o município fazer um trabalho de revisão tributária, ver onde eles estão perdendo receita, né? Se a arrecadação está chegando para ele da forma que deveria, no valor, no montante que deveria. Por exemplo, nós tivemos uma situação pós-pandemia, onde houveram vários incentivos com redução tributária. E quando o governo fez isso, ele não pensou no município que dependia dessa receita. Então, houve uma redução tributária, por exemplo, do IPI, né, deixou de gerar IPI, e o município, né, que o município tem uma cota parte desse IPI, ele ficou sem receber esse valor, mas ele é altamente dependente desse valor. Então, o município, esse valor que foi reduzido é um valor questionável. Então, o município ele pode utilizar o quê? Ele pode fazer uma revisão tributária, ver onde ele está perdendo receita, verificar a questão um pouco da justiça tributária, se realmente o que ele está recebendo é o valor justo, né? E tem outro ponto também.
Hoje, a gente tem uma dificuldade, principalmente os municípios menores, em fazer a arrecadação dos impostos municipais. Porque o município hoje ele recolhe 3 tipos de impostos. É o IPTU, né? O ISS e o TBI. Só são esses 3 impostos que o município tem gestão de cobrança. O município ele deve analisar sua legislação tributária e ver se realmente ele cobra o valor justo. Eu conheço situações em municípios que são prédios milionários, valor milionários, e paga lá R$50 de IPTU por ano. Então, o município tem que ver essa questão de justiça tributária. Ele tem que trabalhar em cima da justiça tributária. Outro ponto também interessante, que o município deve observar se até a alíquota RAT, FAP, realmente se eles estão pagando o que deve, o que é devido, ou se estão pagando a mais, que às vezes o município paga mais. Então, uma revisão tributária é importante. Ele tem que fazer uma revisão tributária e tem que fazer uma análise tributária para poder cobrar direito o contribuinte. É isso, você fala dessa questão tributária dos municípios, e aí eu vou para o ponto do FPM, que muitos municípios sobrevivem apenas do FPM. E isso gerou críticas em relação ao atual Pacto Federativo. É um ponto, né? Mas o que é preciso fazer para que se renove esse pacto, no caso, né? Se discuta novamente esse pacto para que os municípios não sobrevivam não só apenas do FPM, mas que também, além de gerar novas receitas, eles consigam cumprir a lei de responsabilidade, consigam se adequar nessa questão do FPM, de tributária, né? Como o município conseguir gerar receita. É isso que eu quero dizer. Voltando ao ponto da dificuldade tributária, esse é um fator muito importante, porque hoje a gente vive uma injustiça tributária com os municípios menores. O empreendedor, por exemplo, quando ele quer montar ele é de uma cidade pequena, uma cidade lá que tem 10, 15 mil habitantes. Ele quer montar um empreendimento, ele procura uma cidade maior. Por quê? Lá, ele pode ter tem mais clientes, possíveis clientes. Então, o que acontece? As cidades maiores, ela acaba trazendo os empreendimentos. Então, o município pequeno, ele tem poucos empreendimentos. Então, dificilmente ele consegue fazer um levantamento. Normalmente é uma indústria só, uma fábricazinha de uma filial de uma indústria de calçados, uma filial de uma indústria de têxtil, né? Que vai nessas cidades e instala ali só para explorar meio que a mão de obra e pagar um determinado imposto. Mas nunca nada muito grande. Geralmente são empreendimentos pequenos. A maioria são empreendimentos familiares. Então, emprega basicamente a família do empreendedor. E fora esse, a maioria busca cidades maiores. A gente verifica o quê? Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista. Quantos empreendimentos de Vitória da Conquista são de pessoas da região? Então, a pessoa tem a possibilidade de ter uma ideia de montar, por exemplo, uma mini fábrica. Ele vem para uma cidade maior, que ele tenha um potencial maior de vender o seu produto. Então, o Pacto Federativo, ele é injusto, ele acaba sendo injusto, porque ele não distribui as receitas da forma que deveria. E na sua opinião, assim, isso impõe desafios aos prefeitos. Então, quais são esses principais desafios aí que hoje o prefeito encontra no dia a dia, né? O prefeito, o gestor público, ele tem que buscar as alternativas. Né? Na questão tributária, ele tem que buscar incentivo tributário. Ele tem que qualificar a mão de obra do município, que se a mão de obra do município não for qualificada, dificilmente ele vai atrair investidores. Então, esse é outro ponto de dificuldade. Então, um município pequeno geralmente não tem mão de obra qualificada. Porque você não vai ter mão de obra qualificada se você não tem onde colocar essas pessoas para trabalharem. Então, é um ciclo. Aí cabe aquele ponto, né? O município buscar parcerias também, né? Senai, Sebrae, para que qualifique a mão de obra e gere, como é que se diz? A mão de obra qualificada para empresas que vão chegar no município. Confere? Sim, sim. E o que acontece ainda quando você qualifica a mão de obra? Se você qualifica a mão de obra e você não tiver a demanda, essa mão de obra qualificada ela vai embora do município. É a mesma situação. O que acontece muito, no município pequeno, né, o pai
se esforça, coloca uma filha para fazer uma faculdade, um filho para fazer uma faculdade. Dificilmente esse filho, ele retorna para a cidade. Então, existe muito disso. O filho vai embora, vai estudar, qualifica e não volta. Quando a gente treina a mão de obra, por exemplo, você vai fazer traz lá o Senai, o Senac e tal. Você treina a mão de obra. Beleza, a mão de obra está treinada. Se não tiver demanda, ele vai embora. Aquela mão de obra qualificada vai embora. E torna a ficar sem mão de obra qualificada. Então, tem que ser né? A gestão pública, ela é bem complicada, é bem complexa. Você tem que elaborar um plano conjunto, ó, mão de obra qualificada com investimento. Porque se você investir só na mão de obra, você pode ter certeza, ela não fica ali. Ela vai buscar onde ela tem mais oportunidades. Se o município não oferece essa oportunidade, é treinar e perder aquele município. Ele vai embora, não fica no município. Ô, Pompilho, você falando assim sobre a complexidade da gestão pública. Então, dentro desse contexto, qual é o perfil de um gestor público, né? Qual o perfil ideal para o gestor público no atual cenário do país? Um gestor que realmente compreenda essas necessidades aí. Olha, o gestor público, ele tem que ter uma experiência de vida no empreendedorismo. Tem que ter uma experiência burocrática. Ele tem que ter conhecimento, no mínimo, ali, do burocrático e do empreendedor. O perfeito gestor público tem que ser empreendedor. Ele tem que pegar os poucos recursos que o município dispõe, principalmente dos municípios pequenos, e otimizar a utilização desses recursos. Então, isso é um trabalho do empreendedor. Ele tem que ter o perfil de empreendedor. Ele tem que ter o perfil também, ele tem que entender também de burocracia, de processo, de simplificação de processo, porque hoje no município, o custo que nós temos com processo é muito alto. Então, nós temos uma legislação complexa, processos caros, e o gestor público ele precisa entender, ele precisa ter uma visão mais ampla e empreendedora. Ele tem que ser um empreendedor. Então, o perfil do gestor moderno tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. Ele não, aquele perfil daquele gestor que só pensava no social, que ele é um perfil atrasado. O assistencialista, O assistencialista é um perfil atrasado. O que ele faz? Ele só satisfaz a necessidade do momento, mas ele condena o município à estabilização. O município ele não vai crescer. Então, o município, o gestor, ele tem que ter um perfil de um empreendedor mesmo, de empresário, de saber gerir a máquina pública, porque a gente está aí, ó, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a lei de licitações. Então, ele tem que utilizar as ferramentas que a legislação dispõe e tem as limitações. Então, ele tem que ser um gestor, ele tem que ser uma pessoa qualificada e preparada para assumir a administração pública. Exatamente. Ó, e um recadinho rápido aqui, que para você que quer saber mais, né, sobre os bastidores da política baiana e também os desdobramentos desse papo aqui com o Pompilho Donato, você vai visitar o www.interiorbaiano.com.br e você vai ter acesso a um conteúdo diariamente atualizado e com a marca da credibilidade de um jornalismo que você merece, que Vitória da Conquista merece. Entendeu? www.interiorbaiano.com.br. E voltando aqui, Pompilho, nos anos 90, o gestor ele não tinha essa preocupação com as redes sociais, digamos assim. Era muito fácil, digamos assim, você governar sem ter essa cobrança diária. Era mais o contribuinte que ia na porta do prefeito, sabia onde é que era a casa, principalmente nas cidades pequenas. Mas hoje, as redes sociais, ela mudou um pouco esse paradigma, né? Digamos assim, ela trouxe a fiscalização para ser quase uma coisa simultânea, né? Se é com story no Instagram, a pessoa fiscaliza uma obra que não está acontecendo, uma demanda ali da sua realidade. Ao seu modo de ver, o quanto as redes sociais, ela impactou, né? Quanto essas opiniões que vêm das redes sociais impactou na atuação dos gestores atuais, né? Dos gestores dos municípios na realidade atual. Olha, para o gestor responsável, é uma ótima ferramenta. Eu acredito que veio ajudar. Porque há um tempo atrás, o gestor ele não tinha acesso, por exemplo, o tanto de informações que ele tem hoje. Hoje, se uma lâmpada queimou, se uma rua ali, por causa de uma chuva, houve um estrago, ele tem conhecimento. Se o carro de lixo não passou, ele tem conhecimento.
Então, eu entendo que as mídias sociais, principalmente o Instagram, que é muito rápido, a velocidade que as informações circulam no Instagram, nas mídias sociais, eu acredito que veio muito para ajudar para o gestor responsável, né? Para aquele gestor que quer ter informação, que quer trabalhar, e ajudou muito também na questão da transparência. Porque pensa num município grande, você tem um município que tem um distrito a 40 quilômetros da sede da cidade, às vezes não pega nem a rádio que pega na cidade. Então, se o gestor ele faz a obra, ele precisa prestar contas. Os munícipes, eles precisam saber onde o recurso dele está sendo gasto. Então, a mídia social é uma ferramenta de transparência. Olha, tá sendo feito, eu não fez aqui, eu tá fazendo em tal localidade, vai chegar aqui também. Então, quando o gestor é responsável, as mídias sociais vieram para ajudar. É uma ferramenta para aumentar a transparência. Porque assim, a gente paga imposto, a gente precisa ter uma resposta. E isso veio é uma ferramenta muito boa para poder estar ajudando o gestor. É isso, as prefeituras agora, através dos seus perfis, elas publicam praticamente simultaneamente suas ações, ao mesmo tempo que é cobrada, né? A resposta vem imediata, digamos assim. Isso, com certeza. Aí você publica uma obra, por exemplo, tô fazendo calçamento em tal localidade. Aí o município vai lá, aqui tá faltando também, faz aqui na minha rua aqui também. Então, tá cuidando de calçamento, mas tá faltando isso aqui. Então, o gestor responsável, eu acho que quem é responsável gosta de crítica. Se você tem uma empresa, eu sempre falo de empresa porque o perfil do gestor tem que ser um perfil empreendedor. Se você tem uma empresa e um cliente critica, aquilo é bacana, aquilo vai te ajudar a crescer, você não vai errar mais naquilo. Então, você vai estar melhorando. O gestor ele tem que entender que as críticas são também para poder evoluir e ajudar o município. Exatamente. Pompilho, eu vou chamar agora você para a gente conversar sobre um assunto que eu acho que você domina e também gosta muito, que são as licitações. Em algumas cidades, e exemplos não faltam, nós vemos uma certa demora em alguns processos licitatórios. Por que isso ocorre? Esse é Se a gente falar qual é a maior dificuldade que existe no município, o pessoal fala, licitações, tudo é culpa da licitação. Se falta um medicamento, é a licitação. Se falta uma merenda, é a licitação. Se a merenda não está de boa qualidade, é a licitação. Do grande ao pequeno, da obra grande à obra pequena, ao item básico, a culpa é da licitação. Sempre a culpa é da licitação. Eu não estou... Aqui é mais uma questão de brincadeira, mas realmente o pessoal critica muito a licitação. A licitação é um processo um pouco demorado, de fato, tem um rito para seguir. Só que ocorre que, muitas vezes, há uma falta de padronização das informações. Por exemplo, depende muito de quem está fazendo. Se a pessoa que está fazendo, ela mudar de setor, a licitação para. Mudou de 4 em 4 anos, muda a equipe de licitação. Então, você nunca tem uma pessoa com muita experiência. A pessoa começou a pegar o ritmo, muda. Então, você está ali, treinou a equipe, 4 anos. No primeiro ano tá bacana, vai melhorando. Quando chegou, o pessoal agora anda sozinho. 3 anos de gestão. O prefeito não foi reeleito, entra a nova gestão, aquela equipe ali vai ser trocada. Vão trocar aquela equipe. Então, e a falta de ter uma padronização, porque o processo, quando eu digo processo no sentido de um procedimento, tem que ser do município, não tem que ser da equipe. Então, se entra a equipe e sai a equipe, o processo tem que estar, o fluxo do processo tem que estar desenhado. E hoje, o que a gente vê é uma falta de processo. Os municípios, eles não padronizam rotinas. Né? O processo é demorado porque eu faço a minha parte, eu não sei para quem eu passo, a pessoa que recebe não sabe o que fazer, então você tem que criar um fluxo, e deve ser criado um fluxo. E as pessoas não trabalham. Infelizmente, os municípios eles não trabalham, eles não fazem gestão de processo. É mais um motivo aí para a gente defender a tese que o gestor tem que ser empreendedor, porque empreendedor entende de processo. É importante ressaltar aqui que a licitação ela é regida por regras, por leis, né? Então, acaba que o município precisa estar adequado a essas regras. Então, é isso. O que é possível fazer para dar mais celeridade a esse processo de licitação de itens básicos? Às vezes, uma rua está precisando de uma lâmpada e o município alega que não tem
a lâmpada no estoque porque não licitou? O que acontece com isso? Como eu falei agora há pouco. Padronização de rotina. Então, você vai criar uma padronização de rotina. Quando é que eu solicito? Depois que eu solicitei, para quem eu solicito? E segue um fluxo. Você vai ter que desenhar o fluxo e ter data. Quando é a data que eu devo solicitar? E tem que ter a data também de quando o processo deve terminar. Então, por exemplo, às vezes a demora, até da demanda chegar no setor competente para licitar, é muito maior do que a demora de um processo. Então, não sabe, o município ele não estabelece quem compra, não existe essa padronização, esse organograma, esse fluxo. Então, a falta de gerenciamento de processo provoca todo esse trabalho. Essa lentidão. Você falando assim, eu queria que você, se possível, citasse exemplo de algum município que você reconhece aí com essa experiência de gestão pública que consegue concluir seus processos de um modo não apenas transparente, mas com uma certa celeridade. Olha, eu presto assessoria no município de Palmas de Monte Alto. O município de Palmas de Monte Alto foi o primeiro município do estado da Bahia a aderir à nova lei de licitações. E eu falo que foi uma vantagem muito grande, porque a nova lei de licitações, ela traz diretrizes de como proceder. Então, com base na nova lei de licitações, nós fizemos um processo padrão. Quem compra, para onde vai e segue. Quanto tempo a pessoa fica, se demorar a gente já sabe com quem está. Então, a gente cria um processo padrão. Então, você sabe para quem mandar, já tem a pessoa lá que já sabe que vai receber, por exemplo, a gente planejou e encaminha para o agente de contratação. O agente de contratação faz a parte dele, encaminha para o pregoeiro. O pregoeiro encaminha para o jurídico. O jurídico encaminha, dá o parecer, emite o parecer, volta para o agente de contratação. O agente de contratação encaminha. Então, a gente cria os fluxos do processo. Então, as compras públicas, em grande maioria, elas têm um rito igual. O que você faz? Você pega um rito igual e padroniza. Padroniza documentos, padroniza edital, padroniza termo de referência, padroniza DFD. Então, se você padronizar o documento, você vai evitar erro, você vai evitar muitos erros. Porque toda vez você vai ter que copiar, colar e fazer... Não, se você padroniza a documentação, padroniza a rotina, você ganha muito em celeridade. Olha, eu tenho certeza que muitos prefeitos que a essa hora estão escutando o podcast Interior Baiano Notícias, certamente vão seguir essas dicas aqui e vão aplicar nas suas rotinas administrativas, eu tenho certeza. Se quiser ter sucesso na administração pública, tem que padronizar. Na verdade, é em qualquer tipo de empreendimento. Você tem que padronizar rotinas. Você tem que padronizar um fluxo. Na falta, por exemplo, quando você padroniza um fluxo, o processo, a padronização é do ente, é do município. Se faltar alguém, se a pessoa for embora, continua. Ele não leva aquilo consigo, ele não leva o conhecimento. Entendi. Então, Pompilho, e falando nesse processo, em tudo isso, e você defendendo esse processo de licitação, na pandemia nós tivemos aqui um cenário diferente, né? Onde a dispensa passou a ser muito utilizada para comprar algumas coisas. Os decretos de emergência, decreto em relação à Covid, possibilitaram. É um pouco arriscado viver sob esses decretos, tanto de emergência quanto da relação à Covid, no sentido da falta de transparência, no sentido da questão de não ter muita fiscalização? Na verdade, a dispensa no Brasil é regra. O número de compras no Brasil e em qualquer município é realizado por meio de dispensa. Porque a gente tem dispensa de valor, né? Em razão do valor, a gente tem dispensa, né? Na lei antiga era o artigo 24, lá tem várias hipóteses de dispensa. Na lei nova é o 73, ou 75, se não me engano. A dispensa, o que ocorre na dispensa? Na verdade, na dispensa, a gente tem um maior número de concorrentes, mas todas as fases da transparência, elas devem ser respeitadas. Né? Você não pode fazer uma dispensa totalmente no escuro, você deve respeitar a transparência, as publicações, né? O chamamento público. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir o tempo, mas o rito da transparência, a questão da transparência, ela deve ser respeitada. Se você respeitar, né, o que a legislação determina, você não vai ter risco, o gestor não vai ter risco. O risco é não
não fazer o processo de forma transparente. Na teoria, realmente, você está falando, é realmente muito correto. O que a gente vê é uma série de críticas, né? A questão de que, por meio de dispensa, o contribuinte, ele realmente sente um pouco de suspeita em relação a isso. O que o gestor pode fazer para tirar esse receio do contribuinte, do munícipe, em relação à dispensa, né? Que também é um meio de contratação do município. Olha, a nova lei de licitações, né, a lei 14.133, ela já está em vigência, na verdade, mas a lei, o pregão, tanto o pregão quanto a lei de licitações, elas estão em vigência até o mês de março. A partir de abril, deve se adequar, todos os municípios devem se adequar à nova legislação. Ela traz vários princípios que devem ser seguidos para cumprir os requisitos, né, da transparência. Então, o gestor público que ele tiver agir com transparência, e é muito importante também a boa-fé. Ele tem que demonstrar que está agindo com boa-fé. Isso, eu sempre falo, se não tiver dano erário, é feito com boa-fé, com transparência, você não vai ter problema. O principal problema é a falta de transparência. Quando você não tem uma transparência adequada, já está em risco a boa-fé. Já está em dúvida a boa-fé do gestor, né? Porque não publicou, não fez de forma transparente. Inclusive, a nova lei de licitações, a regra é pregão eletrônico. Evita a carta marcada, né? Rapaz, que assim, quando a gente fala carta marcada, eu não gosto muito de utilizar isso não, sabe por quê? Porque muitas vezes o gestor público nem sabe que existe uma carta marcada. Porque licitantes iam participar da licitação e eles negociavam. O gestor público, o pregoeiro, quem estava participando do certame, muitas das vezes não sabem. As próprias empresas se organizavam. A licitação chegava mais cedo, se organizavam. Então, muitas vezes a equipe da licitação percebe, mas não tem o que fazer, porque são meras especulações. Isso, com a nova lei de licitações, para os pregoeiros, para a equipe de licitações, ficou bom demais. Dá mais segurança, né, para o trabalho deles. Isso é através do pregão eletrônico, que é uma nova ferramenta de contratação, uma nova ferramenta de fazer o processo licitatório. Na verdade, a gente fala nova, mas nem é tão nova assim. O pregão eletrônico, infelizmente, eles não eram utilizados. Na verdade, eles eram pouco utilizados, principalmente na nossa região. Sim. Os municípios aqui evitavam usar o pregão eletrônico. Mas, eu acho que mais por resistência. Após essa obrigatoriedade, veio primeiro pelo decreto 10.024, com recursos federais, e agora com a nova lei de licitação, o pessoal tem mais interesse. O pessoal que trabalha com licitação prefere 1000 vezes fazer pelo pregão eletrônico do que pelo pregão tradicional, presencial. Isso eu falei nova, na verdade, porque já tem um tempo em uso, mas alguns municípios ainda mesclam, né? Usam metade pregão presencial, metade pregão eletrônico. Então, assim, até o momento ainda não é unânime, né? Não é uma coisa... Mas já está bastante avançado nesse sentido. Quem começou a utilizar o pregão eletrônico dificilmente quer fazer um edital de licitação justamente por conta disso. Ele sabe que a licitação presencial existe um risco maior de conluio, né? Principalmente o conluio entre os participantes, que infelizmente era uma prática muito normal, né? Uma prática horrível, né? Mas era muito normal isso acontecer. Então, a própria administração pública, muitas vezes, estava prejudicada pela ação desse grupo, né? Dessas pessoas que iam para a licitação para fraudar o processo licitatório. E a administração pública, às vezes, não tinha nem o que fazer, não tinha culpa e não podia nem assim questionar esse ato, porque às vezes era só especulação, não tinha o que fazer, até por receio de problemas, né? Você criar um problema, a administração pública ela não é igual à justiça. Por exemplo, o Ministério Público o pessoal lá tudo tem uma certa segurança. Coitado do pregoeiro, coitado do pessoal, não tem essa segurança. Então, ele não vai querer se meter com problema.
Exatamente. Olha, estamos chegando já na reta final da nossa entrevista. E nessa reta final, eu tenho o Pompilho aqui como um cara que estuda a gestão pública, a administração pública, que entende, né, sobre a gestão pública dos municípios e conhece o estado da Bahia. Pompilho, eu gostaria que você desse pra gente aqui, para os ouvintes do Interior Baiano Notícias, sobre os novos mandatos, né? Jerônimo Rodrigues, governador do estado da Bahia, Luiz Inácio Lula da Silva, novamente presidente do Brasil. O que devemos esperar desses 2 novos mandatos no âmbito da gestão pública e também ligando já com a questão da transparência e desses assuntos que você aí domina tanto? Olha, as expectativas na Bahia são expectativas boas, né? Até pelo fato, eu considero que o principal responsável pela eleição do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, foi Rui Costa. O trabalho que Rui Costa fez na Bahia, né, a votação que ele deu para o PT e conseguiu para o seu sucessor, que era uma pessoa até desconhecida, isso demonstra que ele teve competência para administrar esses 8 anos. Então, as expectativas da Bahia, em termos de governo, são expectativas boas. Eu tenho certeza que, se continuar o trabalho da forma que foi nesses últimos anos, tende a melhorar, né? Rui teve um trabalho, principalmente na região dos municípios menores, teve presente nos municípios menores. O pessoal fala, teve o precatório, ele teve o recurso do precatório, teve indenização da Ford. Então, tudo isso aí ajudou, com certeza ajudou. Agora, o novo gestor, né, Jerônimo, ele tem uma missão de ter que trabalhar igual o gestor anterior. Ele tem uma responsabilidade para trabalhar como o gestor anterior. No cenário nacional, eu acho uma incógnita ainda no momento. Por quê? As declarações da equipe do governo, elas não foram boas ao ouvido do mercado. O mercado não gostou das declarações, né? Principalmente a interferência do governo nas estatais, que já começou. Isso afasta o mercado, já assusta com esse primeiro passo do governo, já mostra que é uma gestão que é estatal, que o controle do Estado vai estar mais presente. Isso é ruim. Nós temos também a questão da responsabilidade fiscal, que é uma dificuldade para o novo gestor. A questão do teto, né, que agora é muito debatida, vai ser muito... Acho que ao longo desse primeiro ano de mandato do presidente Lula vai ser muito debatido o teto de gastos e tudo que envolve, né? Essa responsabilidade, esse controle que ele vai ter que ter, esse jogo de cintura que ele vai ter que ter ali no teto de gastos, vai mostrar como será a administração dele. Se ele tiver responsabilidade com o teto de gasto e se ele diminuir um pouco diminuir esse discurso que ele tem de controle na atividade econômica, na atividade privada, ele vai fazer um bom governo, né? Porque assim, né, ele é um gestor experiente. Terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Então, ele tem condições de fazer um bom governo. Agora, algumas declarações, por exemplo, eu trabalho com holding, eu trabalho com planejamento tributário. O quanto de empresários que me procuraram para fazer um trabalho de planejamento tributário para proteger o patrimônio, já mostra que não tem segurança, né? Por fato, por exemplo, ele questionou mesmo, foi da herança. Ele quer aumentar a taxação da herança. Diz que não... Né, eu vi uma matéria dizendo que não é isso, não, que não vai fazer isso. E a reforma tributária, os empresários, eles estão muito cismados com essa reforma tributária que pode vir a ocorrer. Então, passou por Bolsonaro, essa reforma não aconteceu. E... Com o Lula, existe essa expectativa, né? Acredito que esses primeiros 6 meses, agora de 2023, é que pode dar um norte de como vai ser o restante, né? Os outros 3 anos e meio.
Na verdade, se a gente voltar lá atrás, desde o século, sei lá, 17, 18, quem mandou, quem sempre administrou foi o mercado. Desde a Revolução Industrial, quem administra e quem manda é quem tem capital. Então, é uma dificuldade muito grande do gestor esse diálogo com o mercado. Né? Porque a gente está tendo uma fuga de capital muito grande do Brasil. E não pode virar as costas. O gestor não pode virar as costas e falar, não, eu vou governar do meu jeito. Se fizer isso, a gente perde muito capital. Né? Tem várias pessoas, inclusive um número de offshores. Né? O pessoal tem tirado muito dinheiro do Brasil já e investido no exterior. Por causa da instabilidade. Então, esses primeiros 6 meses vai dizer para que o governo veio. Exatamente. Olha, e para você que quer saber mais sobre os bastidores da política do interior da Bahia, é muito simples. Acesse www.interiorbaiano.com.br. Lá no Interior Baiano você vai encontrar tudo sobre a política do interior da Bahia e também os desdobramentos dessa entrevista aqui com o nosso querido Pompílio Donato. Lá você vai ter acesso a um conteúdo diariamente atualizado e com a marca de credibilidade de um jornalismo que você merece, o jornalismo que você confia, o jornalismo que Vitória da Conquista e região merece. www.interiorbaiano.com.br. E estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E aqui nós temos um quadro, Pompílio, que todo convidado ele responde, que é muito simples. E aí o nosso ouvinte já conhece, que é 6 nomes e uma frase. Eu vou lhe dar 6 nomes de pessoas que você certamente conhece e você vai ter que defini-las em uma palavra ou uma frase. A gente deixa aqui uma frase porque nós somos bonzinhos aqui no interior baiano. Então é o seguinte, vou começar com a primeira pessoa e aí eu vou falar o nome da pessoa e vou dizer o que ela é, porque nosso ouvinte tem mais ou menos a noção também. Primeiro nome, Manuel Rubens, prefeito de Palmas do Monte Alto. Admiração. É um cara que eu tenho total admiração, é Manuel Rubens. Nilo Coelho, prefeito de Guanabi. Rapaz, Nilo Coelho é trabalho. Né? Um homem que, na identidade, na história dele, o trabalho foi a marca. Deputado estadual Charles Fernandes. Rapaz, Charles para mim, que eu defini ele em uma palavra, progresso. É um cara que levou progresso para a nossa região. Arthur Maia, deputado federal. Arthur Maia, eu acho que ele eu vou ter que definir com uma frase. Eu não tenho muita proximidade com Arthur Maia. Eu acho que Arthur Maia é um cara de visão de desenvolvimento. Ivana Bastos. Ivana Bastos. Deputada mais votada na última eleição. Deputada estadual mais votada. É guerreira. A mulher é guerreira. É um exemplo, acho que é um exemplo para as mulheres. É Ivana Bastos. Felipe Duarte, deputado estadual. Cara, é um visionário. Felipe é visionário. O que ele fez por Guanabi é um cara visionário. Gosto demais dele. Boas definições do Pompílio Donato. Pompílio, o Interior Baiano agradece a sua participação. Foi um prazer estar aqui com você. Foi uma participação leve. Acredito que quem gosta dessa parte de gestão pública, parte tributária, vai se deliciar com esse episódio do podcast Interior Baiano. Por favor, faça suas considerações. Eu agradeço, foi bacana esse tempo que nós tivemos. E, assim, quem quiser ter essa noção dos bastidores é com o Interior Baiano. Pompílio, quem quiser lhe acompanhar também nas redes sociais, Instagram, fala aí o arroba. Pompílio Donato. Exatamente. Muito obrigado, viu, Pompílio? Eu que agradeço. E mais vezes, me chama mais vezes que a gente vai estar disponível. Isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Wilson Júnior, agradeço a sua companhia aqui no podcast Interior Baiano. Quem quiser mais informações sobre os bastidores da política baiana, eu acho que vou repetir mais uma vez. www.interiorbaiano.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Valeu!